Boa noite a todos. Hoje começamos mais uma live, é um projeto do Bate-Papo Neural e aguardando a nossa convidada Viviane entrar. Sejam bem-vindos, quem já está entrando. E vamos... Viviane entre. Olha quanta gente conhecida, amigos, que legal. Boa noite, Vivi! Oi, que delícia estar aqui com você. Vai ser difícil não te chamar de Vivi, hein? Me Ah, perdoem, tá me tudo perdoem. certo, eu só Vivi. A maioria das pessoas me conhece como Vivi mesmo, né? Então tá tudo certo. Que bom, que Olha aí bom. quem tá aí. Juliano, a Janete, a minha mãe. Ai, todo mundo me Ah, conhece como Vivi, então tá. A Meg, então olha estamos em aí, que casa. delícia. Então Tão estamos em bom, casa. tão bom já receber essa energia das pessoas junto com a gente, né? Incrível como a Com gente acaba certeza. se adaptando com tudo, né? Sim, Essa sim, é sim, sim, sim. nossa filosofia neural já serve assim, mas a gente passa a sentir outras energias já assim, né? Sim, sim, essa entrega, essa troca, né? É. Essa ressignificação. E esse é o tema de hoje da nossa live. Então, eu tava, um pouquinho antes de você entrar, eu estava aí, para quem já estava, eu estava falando para as pessoas que já estavam aí, desse projeto que é o Bate-Papo Neural, que a gente está começando e começando com o pé direitaço, com tua presença, onde a gente se propõe a estar falando de terapia neural, não só para os terapeutas neurais, mas para todas as pessoas que possam aí ser beneficiadas por isto, né? Então, e o assunto de hoje é uma abordagem terapêutica ou visão de vida, né? Então, primeiro fazer a apresentação formal, doutora Viviane Demar, Ai, sem o né? doutora, sem Vivi. Depois, Eu prefiro um Vivi do que o doutora Viviane, combinado? tá vendo? Depois da Vivi, mas assim, médica, oncologista, com uma visão integrativa e terapeuta neural. E Vivi, seja bem-vinda e Muito obrigado, viu? obrigada, muito obrigada. Me sinto honrada, me sinto feliz de estar aqui com você junto nesse projeto. O teu projeto é lindo, teu trabalho é lindo na terapia neural, então me sinto super honrada de estar aqui com você. Que legal. E fala então pra gente, assim, o que que é a terapia neural? Então, se a gente for falar, né, de terapia neural, de definição mesmo, eu diria que terapia neural é uma forma de, de tratamento, né, médico e odontológico. Quando a gente fala médico, a gente está falando, né, da medicina humana e da medicina veterinária, né, e onde a gente utiliza um anestésico local, numa baixa concentração, para atuar em irritações que a gente tem no sistema nervoso vegetativo, que é quem controla todas as funções que nós temos no nosso organismo, né? Então, quando a gente vai passando por algumas questões, por experiências, por doenças, por infecções, por inflamações, por cirurgias na vida, nós podemos manter, podem surgir algumas irritações, né, no nosso corpo, nesse sistema nervoso vegetativo e levar a um certo desequilíbrio. E esse desequilíbrio que são sintomas ou então são doenças, né? Então, ou até desequilíbrios emocionais também, né? Então, a terapia neural permite que nós consigamos ajudar o organismo a entrar nesse equilíbrio. E aí esse equilíbrio diz respeito não só a essas irritações, mas também a tudo que está acontecendo no nosso entorno, né? Então, por isso, para mim, ela é tão fantástica, porque quanto a gente, no nosso dia a dia, né? Hoje em dia, né? Toda essa pandemia que a gente está vivendo, requer de nós uma adaptação diária, né, a novas situações, a novas informações, a novos sentimentos. E quando a gente precisa dessa adaptação, a gente precisa dessa adaptação tanto do ponto de vista físico quanto emocional, e é isso quem faz é o vegetativo. Então, quando a gente atua nesse vegetativo, a gente consegue ajudar a essa adaptação, né, interna e externa do todo, Ah, né?
Então, por isso, para mim, ela é tão fantástica, assim, tão maravilhosa, porque nos permite essa relação com o todo, né? Com esse intersomos, né? Que é toda a relação, seja homem, seja a relação humana, seja com o animal, seja com o teu entorno, seja com o ambiente, e a gente está sujeito a tudo isso. Que legal, né? E é justamente essa visão, né, ampla e das nossas interconexões que fazem com que a gente entenda como uma visão de vida, né, Vivi? E não só como mais uma terapia, uma abordagem terapêutica, né? Essas interrelações, né? Eu aprendi, assim, convivendo com você e nos nossos cursos, né, o quanto eu acho que é uma visão que o veterinário já traz, né, de formação já. O quanto os animais, eles absorvem as energias do seu entorno, do seu dono, do que está acontecendo naquela casa, naquele ambiente, né? As crianças são sensíveis assim também, né? O quanto o que está acontecendo no seu ambiente, qualquer conflito, qualquer coisa, muitas vezes repercute nelas, seja no comportamento, seja com uma forma de, né, muitas vezes de doenças ou sintomas. E eu acho que para a gente, na medicina, a gente acaba não enxergando isso, essa relação. E a terapia neural me trouxe isso, assim, o quanto né, esse entorno faz com que a gente responda e muitas vezes o nosso corpo responde a esse conflito. Então, acho que essa é o grande aprendizado para a gente, em especial na medicina, acho que para os dentistas também, a conseguir enxergar o que está em volta, o que está acontecendo e como o nosso corpo, de uma certa forma, fala, né? Como o corpo traduz através de um sintoma, através de uma lesão, através de uma doença, muitas vezes algo que a gente não está conseguindo resolver internamente, né? E também, ou simplesmente o corpo está resolvendo, mas aquela é a forma dele resolver o que precisa. Na verdade, esse é o real, né? Então, acho que é isso. Essa leitura, esse entendimento do processo, né? Do processo que é essa ressignificação, né? Esse novo entendimento, né? E fala pra gente como que surgiu a terapia neural na tua vida? Pra gente conhecer um pouquinho mais de você. Depois a gente fala da terapia neural, mas de você. Como que ela surgiu na tua vida? Então, escutando assim em aulas, a primeira vez que eu escutei de terapia neural foi numa pós-graduação, numa aula falando sobre terapia neural e assim, o interesse, o conceito da terapia neural já me interessou. E aquela ideia que fica guardadinha lá atrás e eu fiquei com muita vontade de fazer a formação e o curso. Mas quando assim, a decisão, o passo aconteceu quando eu recebi a terapia neural. Então, aquela ideia que ia ficando na lista, e a gente sempre quer estudar mais e mais, né? Então, ia ficando lá na lista de espera. E quando eu recebi a terapia neural de um colega e eu comecei a observar em mim as mudanças que aquela terapia tinha proporcionado, é que eu, assim, que caiu a ficha do quanto eu não tinha nem ideia, tinha vontade de fazer o curso, mas não tinha a ideia de quanto isso poderia, né, transformar a minha vida e a vida dos pacientes. Então, quando eu recebi a terapia neural e comecei a perceber essas alterações, né, essa percepção na minha forma de ser, na minha forma de relacionar, na própria ansiedade que antes eu tinha, na forma de me relacionar até com os meus pacientes, é que eu me apaixonei e decidi naquele dia mesmo, entrei em contato com a pessoa que coordenava o curso, que é a Emiko, e fiz a inscrição para o curso do Andrés, né, que foi nosso professor em comum e que é um grande mestre para vários terapeutas neurais aqui do Brasil, né? Então, para mim foi essa decisão, foi esse o passo que me fez, foi ser paciente de terapia neural. Então, essa foi a primeira mordidinha da paixão. Né? Que bárbaro, né? E você incorporou isso depois na tua rotina mesmo, né? Fala um pouquinho pra gente, então, disso. Você trabalha com oncologia, já com uma visão integrativa, e como isso fez parte, a terapia neural, dentro desse teu processo profissional? A terapia neural entrou de vez, realmente, na minha vida, assim, desde o primeiro dia, do primeiro
módulo do curso, né, onde a gente já aprende as primeiras técnicas, as primeiras noções básicas, assim, eu digo que eu nunca mais deixei de fazer terapia neural. Eu voltei do primeiro módulo e a terapia neural passou a fazer parte da minha vida em todos os dias, né? Eu ando sempre, eu tenho sempre um kitzinho terapia neural na minha bolsa. Quem encontrar comigo na rua, se tiver precisando, se tiver um cantinho, dá pra gente fazer. Um tempinho para fazer uma história de vida e um cantinho para a gente aplicar. Mas realmente, assim, ela foi transformadora para mim. De algumas coisas da vida, então, no meu processo pessoal, mas também na forma de me relacionar com os pacientes, né? Então, assim, eu acho que a terapia neural mudou a minha visão de entender como o corpo tem a capacidade dessa regeneração, da capacidade de se curar e confiar no indivíduo, confiar no seu processo, entender que aquele indivíduo que foi capaz de fazer uma doença, fazer um sintoma dentro do seu organismo, também é capaz de desfazer. Porque na medicina a gente acaba, de uma certa forma, estudando muito, confiando muito nos medicamentos, nas cirurgias, nas terapêuticas, outras cheias de tecnologia, né? E essa possibilidade, então, de tirar algo que atrapalha. Então, esse estímulo irritativo que existe no corpo e que está causando um sintoma, a hora que a gente simplesmente tira o que está atrapalhando o corpo, né, para se regenerar, e possibilita que esse corpo entre no equilíbrio, para mim, assim, é quase uma contemplação de Deus, sabe? Então, assim, que o poder de cura, assim, essa humildade da gente reconhecer que esse poder de cura não está na mão de nós médicos, nem de vocês veterinários, nem dos dentistas. A cura pertence ao paciente, né? E que a gente possa ser um instrumento dessa cura, que a gente possa caminhar com os pacientes nessa cura. E por isso eu sempre digo, assim, eu sou muito grata a cada um que confia, né, e que se permite a terapia neural, né, a partir do meu consultório, da minha maca, das minhas mãos, e que me permite seguir com ele, acompanhar, ser testemunha daquele processo de cura. Então, de verdade, assim, eu sempre agradeço aos meus pacientes porque é muito lindo, né? E a gente se encanta com cada processo. Isso eu ainda não deixei de me encantar com a terapia neural e ela sempre me surpreende. É muito lindo. E é lindo porque é um processo de cura do físico, mas da alma também, né? Porque muitas vezes você, né, assim como a gente também na veterinária, a gente às vezes as doenças estão já mais avançadas e às vezes a expectativa da cura no sentido de que aquela doença desapareça, às vezes não acontece, né? Mas a cura da alma, né? A gente vê, né? Você deve ver isso no teu dia a dia, né? Quer dizer... Você até perguntou, né, da oncologia, eu acabei me empolgando, respondendo, falando outras coisas e não falei até da vivência da oncologia. Mas na oncologia esse processo é maravilhoso, porque realmente, né, isso que você comentou, muitas vezes nós não temos mais a possibilidade de cura do tumor. Mas existe sempre a possibilidade da cura do paciente. Essa cura da alma, né? O que a gente busca, todos nós sabemos que a vida não é eterna, nós sabemos que existe essa finitude, né, na vida. Então, nós temos essa oportunidade de viver com o paciente, apesar do câncer, apesar do tumor, a sua cura, né, a cura da sua alma. Então, viver, assim, acompanhar o paciente oncológico é muito gratificante. Eu já escutei, assim, muitas histórias muito bonitas com todo o tratamento dentro da medicina integrativa e utilizando também a terapia neural, de pessoas, assim, que chegaram para mim. Eu tenho uma paciente que, quando chegou para mim, ela tinha metástase hepática, ela tinha metástase ósseas, metástase pulmonares, e um dia ela chegou para mim e me disse que ela estava melhor do que ela nunca tinha estado na vida, de que ela não lembrava muitas vezes que ela tinha o câncer
e que se às vezes ela não lembrasse disso, tudo estaria perfeito, mas que ela estava melhor mesmo de que quando ela não tinha o tumor. Então, é maravilhoso isso, né? Porque às vezes a gente acaba olhando como médico, a gente olha para o tumor, para a lesão que está na tomografia e esquece que em volta tem um paciente inteiro, né? Com uma família inteira, com uma vida inteira, com uma história inteira que ele vem trazendo, né? Então, seria muito egoísta que a gente olhasse só para o tumor e não olhasse para toda essa história. E que quando a gente olhe para o tumor e perceba que talvez com o tumor não tenha, né, não tenha cura, mas todo o resto ainda existe esperança, e enquanto existe amor, existe medicina, né? Então, eu acho que o cuidar do outro não depende de tecnologia, não depende do desaparecimento do tumor, e esse processo do acompanhar é sempre muito, muito bonito. Ele é duro, não vou dizer que não é difícil, a gente muitas vezes, né, sofre junto com a família e com o paciente, mas se você não quiser ter emoção, se você não quiser passar por isso, né, então vá trabalhar com mecânica de automóveis, não trabalhe com gente, né? Então, eu acho que faz parte do processo, assim, da gente caminhar junto nesse caminho mesmo. E você tocou num ponto super importante, né, que a gente vai se endurecendo as nossas profissões da saúde e a nossa formação básica de tentar criar uma barreira, né? E a terapia neural, acho que fez a gente repensar essa nossa posição dentro da relação, né, do médico-paciente e aceitar e entender os processos, né? Então e aí entra também uma outra ressignificação, né, Vivi, que o que é a doença em si, né? A visão do porquê adoecemos, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, eu acho que essa pergunta é tão profunda, né? A gente, eu não sei te dizer por que adoecemos, né? Adoecemos porque, de alguma forma, nós estamos em conflito com o que está aqui dentro, com o que está fora. Seja o que for, sejam toxinas, sejam emoções, sejam agentes infecciosos, seja o que estiver acontecendo. Mas mais do que a gente responder, eu acho, por que adoecemos, o que podemos fazer com essa doença que nós temos, sabe? Então, esse é sempre o meu trabalho no dia a dia, no consultório. Não que essa pergunta seja direta, assim, eu acho que responder essa pergunta é sempre um processo também. E é um processo do paciente, né? E que, de novo, mais uma vez, a gente tem a linda oportunidade de fazer junto e de aprender. Porque aí eu digo que, nossa, eu já aprendi tanto com esses processos, né? Que mais uma vez é essa questão da oportunidade de estar junto. Então, eu acho que a doença nos traz assim, ok, né? Se a gente dizer assim, disser que a doença é uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, ok, é verdade, mas a questão e o que eu faço com isso, né? Como eu vou lidar com essa situação, e o que eu consigo tirar disso, e o que eu consigo mudar para que o meu organismo também possa mudar e responder de uma forma diferente. Então é isso. Vivi, eu vou ver aqui porque tem muitos comentários, muita gente querida. A gente estava falando justamente dos pacientes oncológicos e desse momento final. Entrou o Jorge Gomes Cage. Jure que ele está aí, que honra! Um abraço. Eu não tinha visto. Eu consegui ver um abração para ele e para todo mundo. Então, aqui muita gente é terapeuta neural, então estão assim justamente colaborando com o que você está falando da entrega, do aprendizado.
A Cláudia está falando que a terapia neural abre canais de autopercepção. E aí tem muitos comentários assim, mas é legal porque esse alinhamento, né? Essa visão que a gente tem e que compartilha com essa turma, dessa terapia neural do coração, né? Do coração. Então, não só a parte técnica, a parte operacional, vamos dizer assim, a parte médica, entre parênteses, mas a parte da entrega de alguém que está cuidando do outro, né? Acho que essa palavra que você falar de acompanhar e cuidar é a grande, né? A gente nem precisa ser médico para saber cuidar, né? Todo mundo nasce com isso, tá aí, né? Tá aí minha mãe não é médica, tá aí junto comigo, mãe de Sara, pai no céu, um beijo. Mas assim, esse cuidar, né? Minha mãe é nutricionista, meu pai é engenheiro e cuidaram de mim sem nenhum conhecimento. Então a gente não precisa ser médico para cuidar, a gente precisa amar, né? E eu acho que esse amor ao cuidado, ao paciente que está ali, ao que você pode fazer, não existe, em especial na oncologia, não existe, não há nada mais para fazer. Às vezes os pacientes chegam para a gente, né, dizendo que foi num determinado médico, que às vezes está com tumor avançado e que não tinha mais o que fazer. Essa afirmação para mim é absurda, assim. Sempre há o que fazer enquanto existe um ser na tua frente, sempre há o que fazer. Então, esse cuidar, esse compartilhar, essa conversa, esse ouvir essa história de como aquele paciente chegou até ali, e aí a terapia neural, a aplicação, a procaína é só um detalhe desse processo, né? E que nos permite, né? Tem bastante gente compartilhando e vários terapeutas neurais aqui. Eu passei olhei algumas pessoas aqui. Então, a procaína é uma parte desse processo que vai impulsionar esse processo e ajudar no que cada paciente estiver dentro da sua busca, dentro do seu caminho, dentro do seu momento, né? Mas essa relação, esse intersomos da terapia neural, ele é muito gratificante. E para mim, você comentou isso, né, falando da oncologia ali, eu na oncologia passei por vários momentos, por vários processos de ter que me ressignificar como profissional, né? Porque a gente, na época da residência, você estuda, né? Eu sou cirurgiã oncológica, então você acha que, nossa, os tumores que forem, tudo bem, quando o tumor está avançado não dá para operar, mas quando ele é ressecável, deixa que eu resolvo isso aqui, né? Existe, assim, você aprende, você vai para a residência, sai da residência com essa impressão, e daí, de repente, você vê que não é bem assim, que tem muita coisa que teria todas as possibilidades, todas as boas chances para ser curado, às vezes recidiva, e às vezes até os que não tinham, né, boas chances, às vezes não recidivam, e muitas vezes você não sabe responder o porquê, né? Aliás, muitas vezes não, a gente nunca sabe. Mas, e aí, então assim, de repente cai uma ficha e a gente começa a sofrer. Eu acho que como profissional eu passei por isso, assim, de repente, nossa, e as complicações que acontecem, apesar de todos os cuidados, apesar disso. E aí, quando eu passei para estudar um pouco mais, quando eu passei a buscar esse olhar um pouco mais, né, integrado, de olhar para o paciente desde o seu ambiente, da sua alimentação, do seu estilo de vida, entendendo o quanto isso tem repercussão, né? Dentro da oncologia a gente sabe que o câncer é uma doença multifatorial, então, na verdade, só operar, ou só fazer cirurgia, ou só fazer quimioterapia não resolve o processo. A gente precisa olhar para todos esses fatores. Então, quando eu fui para a medicina integrativa, me abriu uma esperança de que eu pudesse estar encontrando, então, essas ferramentas que me ajudariam, então, a curar o câncer dos meus pacientes, né? E, de novo, houve uma percepção e caiu uma ficha de que, de novo, mesmo assim, com muitas ferramentas, talvez isso não fosse possível e muitas vezes não era possível, e de novo uma certa decepção, até uma vontade de repente de dizer, não, sabe o que? Eu vou trabalhar só com prevenção, então não vou mais trabalhar com tratamento, porque a sensação que fica pra gente quando a gente está lutando com uma doença ou com um tumor, muitas vezes é a sensação do fracasso. Se o tumor
cresce, se o tumor está, né, tá desenvolvendo, ou mesmo em outras doenças, não precisa ser só na oncologia mesmo. Então a sensação é do fracasso, né? E aí a gente se frustra, a gente não quer, a gente busca essa realização. E aí a terapia neural é que fez essa ressignificação para mim, de conseguir então olhar para o paciente no seu todo, além do tumor, de conseguir, dentro desse processo do acompanhar, do processo de vida, acompanhar em cada momento, né, mesmo na morte, né? Então, assim, não é incomum, né, as famílias que retornam depois, né, depois que os pacientes muitas vezes já se foram e falam até do processo do morrer, né, o quanto foi significativo, o quanto foi bonito, o quanto aquela pessoa conseguiu resolver conflitos daquele momento, e aí eu não tenho dúvida que a terapia neural tem um papel maravilhoso nesse caminho, né? Tá. É o cuidar do paciente, né, e não da doença, né? E da família, né? E da família, que é lindo esse teu olhar, né? É lindo esse trabalho. Por isso aqui eu estava vendo alguns comentários que tem possivelmente pacientes teus, porque falaram a melhor médica do mundo, ou a tua mãe, né? Não, tem alguns pacientes lindos aqui. Eu vi a Denise, eu vi a Leila aqui. É A linda essa Jana tá aqui, relação, nossa, né? que lindo. São mesmo. A Janete, eu falei, ela fez um stories mostrando e falando de mim, assim, eu fiquei muito agradecida, eu falei, muito lindo, mas elas são apaixonadas também pela terapia neural, porque né, fez essa diferença na vida delas também, e eu sou muito grata. Cada processo de transformação lindo que... Se a ética médica não me proibisse, eu contava aqui para todos vocês. Mas é Processos lindo, lindos, né? lindos. Transformações maravilhosas, assim. Muito lindo. E é bonito, né? Porque é a gente se permitir tratar de coração para coração, né? Não é mais médico e paciente, é longe disso, né? Isso são formalidades. Mas é de alma para alma, né? E é bonito porque criam esses vínculos, né? De cumplicidade, de gratidão, de entrega. E assim, a gente que te conhece, e a terapia neural ganhou uma grande, não só terapeuta neural, mas é uma grande professora de terapia neural, porque nos ensina, e aqui tem um monte de colegas já que foram alunos, que não me deixam mentir sozinho, o quanto... Não, o quanto você passa isso pra gente, né? E como é lindo essa verdade, porque isso é uma verdade, né? Isso não é decorado, isso vem do coração, né? E tá aí a retribuição disso, de pessoas queridas aí, com todo esse carinho das pessoas por você. E já que você falou da Janete, que eu não a conheço, mas ela falou uma coisa no story, falando dos animais, né? E vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Já sou veterinário, então... como você vê isso no teu dia a dia? Ou você já falou um pouquinho no sentido nos cursos que te fez olhar de outra forma, mas no teu dia a dia, como você vê assim a relação dos pacientes, dos tutores com os animais? Como você enxerga isso hoje em dia? Então, esse conhecimento, esse ensinamento veio de você, assim, né? No nosso trabalho em conjunto, né? Porque, então, assim, só para contar, né, para quem não sabe dessa história ainda, a gente dá cursos de terapia neural e dentro dos cursos, a formação básica dos médicos, dos veterinários e dos dentistas é uma formação, a formação da terapia neural, né, é a mesma. E o que a gente começou a observar, quando a gente começou a atender, né, os animais eram os animais dos alunos que estavam fazendo o curso. E aí, a minha percepção, lógico que o Rô já sabia disso, mas foi assim, como as histórias do tutor, né, do dono do animalzinho e do animal, das doenças ou das questões da vida, como elas se entrelaçam, assim.
Então foi muito surpreendedor assim olhar para aquilo e entender, mas se entrelaçam muito, né? Eu vou tomar a liberdade de comentar a Janete, porque ela colocou isso no stories dela, né? Mas que é minha paciente, e que comentou que o animalzinho dela tem uma doença. Então, quando você vier para cá fazer a parte do teu curso aqui em Blumenau, da veterinária, eu já falei para a Janete até que ela vai levar o animalzinho dela, né? A Mel, para receber a terapia neural, porque sem dúvida, né, tem uma relação, e tem uma relação com a história dela também. E ela tá lindamente, tá maravilhosa hoje, né, Janete? Mas eu acho que, então, assim, passou a fazer parte da minha pergunta, da minha história de vida, assim, quando eu pergunto sobre a família, perguntar sobre o animal, perguntar se tem animal, perguntar se tá tudo bem, assim, parece uma pergunta casual, assim, mas às vezes o meu paciente conta alguma coisa, comenta alguma coisa do seu animal, e isso me chama atenção também para muitas vezes buscar alguma coisa na história do meu paciente, né? E logicamente para encaminhar o animalzinho para terapia neural veterinária também, né? Mas assim, os animais, eles são muito sensíveis e muito amorosos, né, Juan? Isso que eu percebo e o quanto eles muitas vezes adoecem por nós. O quanto eles percebem as modificações percebem e manifestam as modificações que estão acontecendo no ambiente, né? E aí é importante, é interessante, porque nos faz prestar atenção também no que está acontecendo. Às vezes a gente sabe que está acontecendo algo em volta, mas às vezes não deu a devida importância. E aí, quando o animal manifesta isso, quando o animal está sofrendo por causa daquilo, eu acho que assim, também dá um clique para que você olhe para alguma coisa que está, né? Para que o tutor também olhe para a sua vida, para o seu entorno e preste atenção que algo precisa de luz. Às vezes só precisa da luz, do olhar para aquilo e pode ajudar daí aquele sistema. E aí a gente cuidar do sistema, né? Porque nós nunca estamos sozinhos, né? Então esse cuidar do sistema é que é importante, né? Então... E é muito Ó, legal... o Vitor tá aí também, mais um VET aí, ó. Bom, não, e é importante estar falando porque tanto que muitas vezes a forma de tocar num assunto com as pessoas quando falar do animal, porque muitas vezes faz esse espelho, né? Ele reflete alguma situação do ambiente, mas também é muito bonito que é parte da minha missão e da tua também, quando a gente se dispôs da formação de terapia neural, que cada vez temos mais médicos, mais veterinários, mais dentistas, terapeutas neurais, atuando de forma integrada. Isso também é uma mudança cada um, obviamente, na sua profissão, nas suas atribuições, mas assim, como a gente está tratando o mesmo sistema, né? Ou seja, o mesmo grupo, e como eles estão interligados também nas suas doenças, também nos seus processos, né? Então é muito bonito, né? O que a gente vivenciou nas aulas práticas, nas aulas com os alunos, que a gente pôde atender tanto o dono, o tutor, quanto o animal. Ou mesmo aqui, no caso, por exemplo, Janete, esse é um animalzinho, quer dizer, como vai ser bonito também cuidar do animalzinho, que também faz parte do processo de cura desse sistema, né? Então é tão bonito ver essa integração das nossas profissões, tendo a terapia neural e o outro, na verdade, a terapia neural é uma desculpa, né, para esse encontro, né, e para esse olhar e para ajudar nos processos de cura, né, e a cura realmente, como a gente falou no começo, cura da alma, né, não só a cura de tal doença, né. Eu tenho uma paciente que é também uma grande amiga e que foi no meu consultório num determinado momento com muitas dores. E naquele momento, um cachorrinho, ela tem aqueles cachorrinhos que são filhos de verdade, né? E um dos cachorrinhos estava passando por um processo de um câncer e já metastático, e a veterinária tinha falado sobre
sobre a eutanásia e estava muito difícil, muito pesado para ela tomar essa decisão, né, de decidir sacrificar o animalzinho naquele momento. E aí, naquele momento, eu digo, que medicação que resolve isso? Que anti-inflamatório, que analgésico que cura essa dor? Não existe. Então, só o processo, então, esse aprendizado e esse olhar para aquele momento, assim, não existe. É essa conversa, é a história de vida, é essa troca. E a terapia neural, de novo, foi essa desculpa, foi a cerejinha do bolo que ajudou, de repente, a acalmar o coração e ficar, né? E ela ficar um pouquinho melhor naquele momento, naquele processo. E a coisa mais linda foi quando ela me contou depois que no dia, né, a gente se encontrou de manhã e que à tarde, quando ela levou a cachorrinha para a veterinária, que a cachorrinha, né, que ela conseguiu se despedir, falar o que ela queria para aquela cachorrinha e que a cachorrinha partiu sem precisar que ela tomasse a decisão, sem precisar, né, o processo assim, simplesmente que no meu entendimento houve dentro dessa interação, uma aceitação daquele processo de, ok, pode ir, eu te amo, te adoraria que você continuasse aqui nesse plano comigo, mas né, segue o teu caminho com respeito e esse processo de passagem em paz também, né? Então, com dor, porque não tem como não existir dor e saudades, né, de alguém que morre, mas num processo lindo, então é assim. Quem me conhece, quem sabe, eu sou um defensor justamente dessa discussão na veterinária, porque a gente tem essa possibilidade de fazer eutanásia, e como ela tem que ser muito criteriosa, né? E a terapia neural, assim, dentro dessa visão de vida, desse outro olhar, como pode ajudar justamente nisso, né? Tanto da aceitação quanto do bom morrer, né? E de entender do ciclo, respeitar o ciclo da vida e, obviamente, que vai ter a dor, a tristeza, o luto, né? Vai acontecer. O vínculo é tão forte, né? Emocional com eles que esse sofrimento vai estar presente, mas de novo, a cura dessa alma do grupo, né? Ou seja, a aceitação do processo também a gente tem umas vivências muito bonitas, assim, das passagens de uma forma muito tranquila e serena, assim. Eu toquei nesse assunto porque eu sei que é uma... Assim, o Juan tem essa característica que eu acho muito bonito, que é não fazer a eutanásia, né? Optar por não fazer, né? Não fazer, não propor, né? E é incrível porque, na verdade, eu acho que a gente não sabe que não pode fazer. Porque o que a gente escuta muitas vezes? Não tem o que fazer. Se você decidir por... Na verdade, é mais ou menos isso, né? Se você decidir por mantê-lo vivo, ele estará sofrendo. Então, quem quer optar pelo sofrimento para alguém que ama? Ninguém quer. Então, muitas vezes, o tutor se vê assim, entre a cruz e a espada, né? Entre decidir pela eutanásia ou pelo sofrimento. Mas quando você, né, dentro desse olhar que você tem de dar uma outra opção, não, vamos trabalhar o sofrimento, vamos, né, mantê-lo sem sofrimento e acompanhar esse processo do morrer. Então, quando se abre essa possibilidade para o tutor, eu não tenho dúvida que se mais veterinários tivessem essa compreensão e essa referência, que muitos tutores não precisariam passar pelo sofrimento de decidir pela eutanásia nos seus animais. Isso eu não tenho dúvida. E de novo, é o que a terapia neural nos traz, né? Como essa ressignificação do nosso papel, né? E do acompanhar e de respeitar a vida, né? Então, por isso que às vezes quem não vive a terapia neural não vivencia, às vezes não entende muito quando a gente fala que é do coração, né? Porque esse amor, né? O amor à vida, mesmo na morte, né? Mesmo na morte, ou seja, mesmo
E às vezes a nossa dificuldade de enfrentar a situação, né? Aliás, os animais são grandes mestres da vida, né? Acho que todos os seres nos ensinam, né? Então, assim, os pacientes, e quando a gente aprende quando olha de outra forma, né? Ou seja, não querendo mais controlar ou mandar no processo, né? E eu acho que esse também é outro ponto, né, Vivi? A gente da área médica e você estava falando um pouquinho da tua trajetória na oncologia, de todas essas etapas, né? De perceber que não tá mais, não tem o comando, né? Você não manda no processo, né? E essa tua busca. E dentro dos teus pacientes, assim, oncológicos, de que forma a terapia neural ela colabora no tratamento? Então, tem muita informação, e até esse foi o assunto, né, do meu trabalho de conclusão do Master, que eu fiz em terapia neural, né, lá em Barcelona, foi levantar todos os efeitos que a procaína poderia ter no câncer, né? E aí a gente encontra... não existem muitos trabalhos falando de procaína exatamente, de terapia neural no câncer. Vamos dividir assim. Uma coisa é você utilizar a procaína como um agente farmacológico, outra coisa é você usar a terapia neural, que é um instrumento de trabalho, eu vejo, muito mais amplo do que simplesmente usar a procaína. E aí existe muito estudo falando sobre toda a possibilidade, sobre a regulação neural, né, e o desenvolvimento do câncer. E existe muito caminho aí para ser aberto ainda. Então, seja com efeito anti-inflamatório que a procaína tem, seja com efeito na epigenética, que ela tem possibilidades, mas eu acho que tem muito trabalho, muito estudo ainda pela frente para que a gente, seja a sua influência na parte no sistema imunológico, seja em relação à diminuição de efeitos adversos, né, dos tratamentos, em melhora da oxigenação, tem 1000 possibilidades por aí, mas para a gente definir isso, ainda tem muita coisa, né? Muita coisa. Como tratamento de procaína, como tratamento de tumor, eu diria que ainda tem muito caminho pela frente. Agora, a terapia neural no acompanhamento do processo, desde a aceitação da doença, desde o processo, na diminuição de efeitos colaterais dos tratamentos, dos efeitos adversos, na melhora da energia, da disposição, do sono, e de todas as questões emocionais que envolvem, isso, o resultado é muito, muito, muito bom, muito maravilhoso. E uma coisa que eu costumo fazer, você comentou de relance aí, mas que eu continuo a fazer também, é tratar muitas vezes os familiares junto, né? Que muitas vezes passam pelo processo junto, em cada momento, seja no tratamento, seja pelo processo que estão passando de cuidar do outro, porque o cuidar também é difícil, né, muitas vezes, e também traz sentimentos e traz modificações na vida de quem está ao redor, né? Então, a terapia neural, para mim, faz esse suporte também para a família que tá junto com o paciente. Então, eu entendo o processo da terapia neural, assim, desde o tratamento, desde os sintomas, desde as dores, dos efeitos adversos e toda a parte emocional e familiar. Eu acho que a gente tem um instrumento maravilhoso aí. Fantástico, fantástico. E é legal você falar isso, né? Aliás, também isso é legal você falar de como existe ainda um mundo a ser descoberto em termos de trabalho, de validação, de que forma a terapia neural pode ajudar. Além do que, obviamente, o que você falou, né? Quer dizer, isso a gente já não precisa trabalho para mostrar para a gente como ela ajuda nos processos de acompanhar e tudo mais, mas talvez pudesse ser usado mais ainda, né? Então, as pesquisas nos últimos 20 anos dentro da oncologia têm guiado, têm caminhado também para essa questão de entender o que no organismo controla o quê. E a regulação neural do câncer tem sido muito estudada nos últimos 20 anos. Assim, se você buscar isso antes do ano 2000, você acha muito pouca coisa. Do ano 2000 para cá, a gente tem uma enxurrada de artigos, em especial os japoneses, os chineses estão estudando muito toda essa questão da regulação neural
da imunidade, a regulação neural do desenvolvimento do tumor, como crescem os tumores, quem manda, quem sinaliza, quem manda crescer, quem manda espalhar, quem manda entrar naquele órgão, quem manda essa célula deixar de funcionar e essa outra funcionar de uma forma acelerada. E tudo isso é regulado. A gente sabe que existe esse controle, né? Então, esse estudo tem avançado muito rapidamente. E como nós sabemos que, né, a terapia neural é uma forma de atuação no sistema nervoso vegetativo, que é exatamente quem faz essa regulação no nosso corpo, então eu não tenho dúvida que a gente vai ter boas surpresas aí pela frente. Mas lógico que, para que a gente diga, a indicação é essa nesse momento, com essa dose, com isso, ou com aquilo, ou com essa aplicação, aí, né, tornar mais técnica essa resposta, eu acho que tem muito caminho pela frente ainda. Que legal. Se alguém tiver alguma observação, aproveitar que a Vivi está aqui com a gente, quiser fazer alguma pergunta, põe no chat aí que a gente dá um jeitinho e pergunta para ela. Eu vi uma pergunta aqui, ó. Você viu? Pergunta explicar como é o processo de terapia neural no humano e no animal, né? Como é a história de vida, né? Vou falar assim, eu falo do humano e você fala do animal, combinado? Então, no humano, a gente fala de história de vida, que é como se fosse aquela entrevista. A gente chama, na medicina, a gente chama de anamnese, né? Mas a gente chama de história de vida porque ela envolve muito mais fatores do que simplesmente contar a história da doença, né? Então, a gente volta no passado, na infância, volta em cirurgias que aquele paciente possa ter feito, em cicatrizes que ele pode ter, infecções, inflamações, tudo que de alguma forma possa interferir nesse sistema nervoso vegetativo. Então, por isso a gente vai fazendo essas perguntas sobre histórico odontológico. Então, eu pergunto muito sobre a boca dos meus pacientes, peço um exame um raio-x panorâmico também para avaliar, embora, logicamente, que não trate os dentes, e aí encaminho para os nossos colegas, né, dentistas, terapeutas neurais, para fazer o tratamento, né, quando tem alguma coisa para identificar, quando tem algo que a gente identifica como uma causa na boca, por isso que eu disse que a terapia neural é diagnóstica, porque muitas vezes a gente faz um teste, aplica, de repente, em alguma lesão que exista, que o raio-x me mostrou, ou que eu palpei e avaliei na boca, e aí a hora que você aplica naquele dente, melhora a dor do joelho, por exemplo, do paciente. Então, eu identifico que naquele paciente existe uma relação entre o seu dente e a sua dor no joelho, e aí ir para um dentista e fazer o tratamento adequado, indicado para aquela situação, cabe, né, ao dentista. Então, na verdade, nessa situação, nesse momento, a minha possibilidade como médica é de fazer um diagnóstico, né, e ajudar aquele corpo a entrar num novo equilíbrio. Então, na história de vida, a gente vai buscar essas identificações, né, essas possíveis irritações que existem no sistema nervoso vegetativo, que é o que nos vai nos dar, nos permitir escolher em que pontos nós vamos aplicar, né, para cada paciente. E a gente chama também de história de vida porque a gente correlaciona também os momentos que as coisas aconteceram com cada paciente com o momento que a doença e os sintomas iam acontecendo. E aí, muitas vezes, já se faz de novo o clique da percepção e da ressignificação, porque quando você começa a perguntar, de repente, puxa, essa minha dor no joelho começou há 8 anos. E aí, daqui a pouco, você pergunta da família, você separou? Me separei há 8 anos. E daqui a pouco ele fala mais alguma coisa, e aconteceu mais uma coisa, e foi há 8 anos. Ele falou, daí, às vezes, né, muitas vezes o paciente já para e diz, nossa, quanta coisa aconteceu a partir da minha separação, ou a partir da... E aí, às vezes, só esse clique já faz toda a diferença. No olhar para os seus sintomas, no olhar para a sua doença, o próprio paciente se pergunta e diz assim, o que meu corpo está manifestando, e acolhe, talvez, a dor daquela separação, o medo que houve naquele momento, sei lá, e passa, né, e passa a ressignificar e a não precisar mais daquele sintoma, né? E aí conta no animal, então, como que funciona isso aí? Nos animais o processo é parecido, né? Porque assim, a gente também faz história de vida, tentando identificar onde pode ter ocorrido as irritações, traumas físicos, Mas os seus emocionais. animais não falam.
a nossa língua. Então, aí é a diferença, aí é a diferença. Por quê? Porque a gente, obviamente, pergunta para o tutor, que vai, né, da versão dos fatos dele, ou seja, a visão dele do processo, e muitas vezes a gente não tem história. E aí entra o nosso lado como veterinário de perguntar para o paciente. E como que a gente pergunta para o animalzinho? Aí é onde a gente tem que ter uma conexão. Uma conexão de muita percepção de como ele está se comunicando de forma corporal, mesmo, né, o exame físico é fundamental, porque ali você vai muitas vezes perceber onde tem alterações, e muita gente não tem respostas concretas. E aí é o processo da terapia neural que é o bonito, que é o acompanhar. Né? Então, a gente está o tempo todo perguntando a gente fala assim, a gente pergunta para o neurovegetativo do paciente, ou seja, a gente está o tempo todo perguntando para aquele nosso paciente é aqui que tem irritação? E aí a gente faz a aplicação ali da medicação que a gente usa, que é a procaína, normalmente. Então, o acompanhar é ver a resposta que o organismo tem. Se ali era irritação, melhora os sinais, né? A queixa, os sintomas, e o paciente vai melhorando. Se não era ali, e na veterinária isso acontece muito, né? Porque a gente tem que ser muito mais observador, né? Eles não verbalizam, mas se comunicam de outra forma. E aí, de novo, essa visão do todo, né, Vivi? Porque a gente não está tratando uma dor de dente, uma dor de joelho, um tumor da tireoide. A gente está tratando o paciente como um todo, no seu processo, né? Então, e aí se acompanhar que é o bonito, porque tanto quando, obviamente, acontece o que todo mundo espera que aquele sintoma melhore, mas independente se melhorar o sintoma ou não, que o paciente esteja melhor, né? Então, às vezes você vê um animal que vem todo feliz, o seu probleminha tá lá, mas com outro estado anímico, com outro estado energético de disposição e no seu processo, né? Então, é o mesmo tutor. Então é parecido, mas com essa dificuldade. Então a gente tem que... É que nem vocês quando atendem criança, pediatra, né? Bebê, que depende do que fala os pais, mas que o paciente muitas vezes é quem vai dizer pra gente, né? E aí existe uma coisa que na terapia neural a gente aprende, né? Acho que nós aprendemos isso com o Andrés e como facilitadores também tentamos ensinar aos nossos alunos, e aí o trabalho deles a gente sabe que é lindo e que eles também passaram a trabalhar assim, que é muitas vezes dar vazão a esse sentir, né? Então, que é o que o nosso mestre Payan chama de sentir-pensar, que é a gente trabalhar a lógica, aonde tem uma irritação, aonde tem um ponto de aplicação, mas muitas vezes esse sentir na relação com aquele paciente, seja quando ele está te contando a história, seja quando você está examinando, que é dar vazão a esse sentir que muitas vezes, que todos nós temos, né? Essa possibilidade de sentir o outro, mas que muitas vezes a gente acaba bloqueando isso, porque na nossa faculdade, pelo menos, a gente fala, né? A gente escuta muito que não deve se envolver com o paciente, que o sentir, muitas vezes, vai nublar o pensamento lógico e crítico, e a gente aprende, então, a permitir isso de novo, ver que isso não é verdade, e que o sentir, muitas vezes, nos guia de uma forma muito mais forte, muito mais maravilhosa, quando ele está unido, então, com o pensar. Então, eu acho que esse é o outro caminho, né? Sim, sim. Tem uma pergunta, não sei como que nós estamos de tempo, eu não sei como está o tempo, eu estou sem relógio aqui. Não, faltam 6 minutos. Eu vi que tem uma pergunta aqui da Meg, que se pessoas que fazem uso de antidepressivos podem fazer terapia neural. Podem sim, Meg. O que muitas vezes a gente lê e estuda nos livros é que muitas vezes pacientes que fazem uso de algumas medicações, eles podem ter uma resposta um pouco mais lenta às terapias. Às vezes precisar de um pouco mais de aplicações ou precisar de uma certa, às vezes até de uma ajuda, de uma detoxificação, né?
para ter uma resposta. Mas eu vou te dizer que na teoria é isso que a gente vê, na prática o que eu percebo é que ninguém não tem resposta à terapia neural, né? A gente sempre tem uma resposta, às vezes mais lenta, às vezes mais rápida, às vezes não no caminho que inicialmente o paciente quer, às vezes ele foi lá por causa da dor no joelho e às vezes você, no meio do processo, ressignifica outras coisas, melhora o sono, melhora a energia, melhora a disposição, melhora a vontade de viver e às vezes a dor no joelho ainda continua lá, tipo... Vai, continua trabalhando isso aí que eu vou sair só no final. Eu não vejo paciente, né, não tendo resposta nenhuma, não tendo resposta zero à terapia neural e pode sim. Na verdade, a terapia neural pode ser utilizada como um tratamento complementar a qualquer tipo de tratamento. Então, o paciente, se estiver usando, né, fazendo um tratamento tradicional com o seu médico dentro da alopatia, ele pode utilizar a terapia neural como adjuvante e muitas vezes o que vai acontecer é que a necessidade dos medicamentos vão diminuindo e aí junto com o seu médico, né, com o seu psiquiatra, ou com qualquer outro profissional que esteja acompanhando, esse profissional muitas vezes vai diminuindo as doses da medicação e possibilitando isso. Então, pode sim e muitas vezes vai auxiliar sim no tratamento. Fantástico, fantástico. Vivi, estamos nos últimos 4 minutos. Que legal, quanta gente. Eu estou vendo aqui as mensagens, morrendo de saudade de um monte de gente. Você vai vendo aqui, a gente viu tanta coisa com essa turma, né? Que lindo, que lindo. A gente não vê a hora de terminar essa loucura que está acontecendo no mundo para... mesmo que seja uma nova normalidade, mas que a gente possa encontrar a turma, né, as pessoas Aliás, já vi todo mundo, hein? Eu vou sair abraçando meio mundo quando Os meus abraços vão durar de 5 minutos para mais. Isso mesmo. Penso que... Vivi, para dar uma última, né, as últimas mensagens, o que representa a terapia neural para você? Ai, para mim a terapia neural faz parte do meu propósito de vida, seja de espalhar a terapia neural, que mais pessoas tenham conhecimento, mais profissionais possam oferecer essa terapia neural para mais pacientes, que mais pacientes tenham acesso a isso, que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento, mas significa para mim também um aprendizado do quanto a gente pode ir se adaptando ao dia a dia, às mudanças. Eu acho que a terapia neural veio para mim modificar tudo isso, modificou minha vida pessoal, modificou meu trabalho, minha possibilidade de enxergar, né, a mim mesma e ao próximo. Para mim, a terapia neural é tudo isso. E olhar todas essas pessoas aqui, nossa, tinha mais dúvidas para a gente responder, nós vamos ter que ficar para uma outra, Juan. Tinha algumas outras dúvidas aqui, mas tem cada comentário lindo que eu gostaria muito de dizer nome a nome, mas não vai dar tempo. Então, queria só agradecer a você pela oportunidade de poder estar aqui falando sobre a terapia neural, de compartilhar com você, seja os nossos cursos, seja essa paixão, né, que nós compartilhamos e poder ler todas essas mensagens e essas perguntas aí. Muito obrigada, muita gratidão. Eu que agradeço. Sou extremamente grato pela tua amizade, pela tanta coisa que a gente trilha junto, mesmo separados, um acompanhando o trabalho do outro e a gente tem essa grande cola, né? Que é essa paixão, como nos transformou a terapia neural dentro do nosso processo profissional e pessoal e como a gente busca passar isso para os outros, né? Então, e aí quando vê a turma assim, realmente é uma alegria, né? É uma alegria muito grande de sentir que estamos no caminho, né? De essa confirmação e esse projeto de bate-papo neural que está começando com o pé direito, e a gente, vamos assim, vamos ver dar sequência nisso, para a gente continuar esse bate-papo aí gostoso com a turma. Tem mais 20,
30 segundos. Então, manda o teu último beijo para a turma, que daqui a pouquinho Nossa, a gente... eu estava passando aqui vendo, pessoal, assim, cada mensagem mais maravilhosa. Muito obrigada a vocês. Agora, nesse momento, estou um pouquinho... Está embargada a voz aqui. Gratidão. É isso. Gente, muito obrigado a presença de todo mundo. Espero aí quem nos conhece foi para matar a saudade. Quem não nos conhece, espero que